Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênção, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver com segurança. Eu acho que a gente acaba, em algum momento da nossa caminhada com Deus, priorizando coisas que não necessariamente deveriam ser priorizadas. O salmista está falando de pessoas que preferem a alegria que as bênçãos trazem, ao invés da alegria que o próprio Senhor proporciona. Por isso que ele vem falar: eu me alegro, meu coração está em alegria, por causa do Senhor. Eu me deito e me durmo em paz, porque o Senhor me protege. E muitas vezes a gente só se vê com essa alegria, só se vê em paz, só se vê bem com Deus, só se vê com aquela alegria que o Senhor nos traz quando o Senhor nos abençoa. Não que as bênçãos sejam algo ruim, mas elas não devem ser a nossa maior felicidade. Não sei se isso ficou muito claro, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente deveria rever o que é que nos faz feliz. Às vezes, você tá colocando a sua felicidade aonde não é Deus. Às vezes, você tá colocando sua felicidade em algo que você vai ganhar, ao invés de algo que você tem. Pensa no peso disso. Imagina você ter Deus ao seu lado, mas você só é feliz se você receber aquilo que você está pedindo. A Bíblia nos diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Mas a Bíblia também diz: colocai o reino de Deus em prioridade e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é? As demais coisas vos serão acrescentadas. São um acréscimo, é um bônus, é um plus, é só uma coisa a mais. Mas a gente muitas vezes coloca essas demais coisas como algo principal. E aí é onde está o nosso erro. Porque muitas vezes o que a gente pede é uma coisa mais material do que realmente uma coisa mais abstrata, uma coisa que realmente vale a pena. No sentido de, você está passando por uma situação complicada e é normal, é muito normal que você não esteja tão bem nessa situação complicada. Por exemplo, você acabou de perder o seu emprego e o que você vai pedir ao Senhor? Um novo emprego ou uma nova forma de renda. Mas concorda comigo que você basear a sua felicidade apenas em quando você conseguir seu salário tá errado? O salmista, na mesma maneira que falou que há pessoas que pedem mais bênção, ele fala: eu tenho a felicidade no meu coração. Eu dormi, eu acordei em paz porque o Senhor me protegeu. O que é isso? É uma coisa que Deus me ensinou, que eu, meu Deus do céu, a paz que excede todo entendimento. É uma paz que vai além do que os seus olhos podem ver, do que os olhos das pessoas ao redor de você podem ver. E isso é a verdadeira felicidade em Deus, mesmo quando você ainda não recebeu a sua bênção que você tanto pede. O que eu tô querendo dizer, que talvez você não tenha entendido ainda, é que a gente precisa cultivar essa felicidade, essa paz que excede o entendimento, baseado naquilo que o Senhor nos deixou. E o que é isso que o Senhor nos deixou? Aquela passagem: colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, assim, as demais coisas serão acrescentadas. A gente não deve botar nossa felicidade baseada somente no que será acrescentado. A gente deve basear nossa felicidade no principal, no reino de Deus. No Deus, no nosso Deus. A gente está muitas vezes buscando as coisas que Deus nos tem para oferecer ao invés dele mesmo. A gente, às vezes, quer uma coisa que Deus pode nos dar ao invés dele mesmo, ao invés da sua graça. E a gente esquece quão importante é isso tudo que o Senhor Deus é para nós. E a gente esquece de colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. E muitas vezes buscamos as demais coisas.
É isso que o salmista tenta nos ensinar. É isso que ele quer que a gente entenda. A gente não pode colocar Deus em segundo plano. A gente não pode colocar as bênçãos dele como a nossa prioridade de felicidade. Não. É bem verdade mesmo que o que o Senhor pode nos dar é muito maior do que a gente pode pensar. Mas a gente não pode colocar isso como a nossa prioridade, como o nosso foco. É por isso que tem tanta gente que não consegue ter uma paz no coração porque fica focando onde não devia estar focando. O que eu tô querendo dizer é, a paz que excede o entendimento é a paz que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, você encontra essa paz. Um momento onde não faz sentido você estar em paz, você está. A paz que o salmista fala, eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Em nenhum momento, Jesus falou que a nossa vida iria se tornar mais fácil após a gente decidir seguir Ele. Ele fala, no mundo tereis aflições. Mas o que ele diz? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É isso que o salmista está nos dizendo. Nós não devemos buscar as demais coisas, devemos buscar o ânimo que Cristo nos dá em estarmos nele. É esse o ânimo que devemos buscar. O ânimo mesmo em tamanha aflição. Pegar de novo o exemplo da pessoa que perdeu o emprego. E mesmo sem dinheiro, mesmo com tudo lá regradinho para comer, quase que não dá o dinheiro, mas feliz. Porque é Deus quem lhe sustenta. Deus, ele não coloca a gente em situações que a gente não pode suportar. Muitas vezes a situação difícil que você está passando é uma prova de Deus. Talvez até para lhe aproximar mais dele. E o que Deus quer nos ensinar com essa passagem são muitas coisas. Algumas para pessoas que estão passando por uma situação difícil e outras para pessoas que estão buscando realmente só o que Deus tem a oferecer. Deus, ele não é uma espécie de gênio da lâmpada para estar lhe dando o que você quer só porque você pediu. Você tem que entender que Deus, só o fato dele ser Deus, já é um motivo da gente se alegrar de uma maneira tremenda. E muitas vezes a gente não faz isso. É isso que o salmista está falando. A gente deve se alegrar no que Deus é. Ele é o eu sou. E só por isso a gente deveria estar alegre. Porque o nosso Deus nos protege. O nosso Deus nos guarda e o nosso Deus nos conforta. É nisso que devemos basear nossa alegria e não nas bênçãos que Ele pode nos oferecer. Estava refletindo sobre essa palavra ontem e eu senti a vontade de trazer ela para vocês. Espero que de alguma forma isso tenha falado com você. E mais uma vez, entrega tudo nas mãos do Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor. E não se preocupe tanto com o que Deus pode ou não lhe dar. Não baseie sua felicidade no que Deus pode lhe dar, mas no que Deus é. E nós não devemos basear a nossa felicidade nas bênçãos, mas em quem é o abençoador. Pois é Ele quem nos sustenta. Em situações difíceis, em situações onde a gente não vê saída. É Ele. É Ele quem nos sustenta. É dele que deve sair nossa felicidade, nossa alegria. E não nas coisas que Ele nos dá. E bem, é isso que eu queria trazer hoje. É isso, gente. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E mais uma vez eu espero que ela tenha falado ao seu também, assim como falou com o meu. E que nós venhamos colocar essa palavra em prática. Porque não adianta nada a gente falar, concordar e não fazer nada. Amém?